Como está a sua alegria, a sua satisfação de vida? Como está o seu estado emocional, o seu estado interior? Talvez você diga, eu não estou muito bem não, porque estou com problema de saúde. Talvez você diga, eu queria estar bem, mas os meus pais, a minha família, estão enfrentando um desafio muito grande e eu não estou tão legal não. Talvez você diga assim, como que eu vou estar legal? Estou com um monte de dificuldade financeira, estou com dívidas, minha empresa não está performando bem. Você tem um monte de coisas que você pode dizer para de alguma maneira explicar que talvez você não esteja no estado emocional adequado. Será que essas palavras são verdadeiras? Será que elas são justificativas plausíveis? Será que realmente a gente pode dizer que isso faz total sentido? Vamos pensar um pouco sobre isso? Bem, eu queria compartilhar com você um texto do apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, do versículo 29, ele diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O apóstolo Paulo fala um negócio meio doido, né? Ele fala que os irmãos lá, entre os filipenses, que esses irmãos tiveram um privilégio, o privilégio de crer em Cristo e mais ainda de sofrer por Cristo. O que Paulo está dizendo, e ele escreve essa carta numa prisão, é que independente dos sofrimentos, das lutas, nós temos muitas vezes uma sensação de privilégio, uma sensação de conquista, uma sensação de vantagem, de vitória. E ele tem isso porque o texto mostra. Ele tem essa situação de estabilidade emocional por dois motivos. Primeiro, porque ele cria em Cristo. Ele tinha Cristo de verdade na vida dele. Cristo não era uma teoria, Cristo não era um amuleto, Cristo não era um objeto de arte pendurado na casa dele. Cristo era uma vivência, um relacionamento. Ele crê em Cristo, de verdade. Ele se relaciona com Cristo, de verdade. Ele anda com Cristo, de verdade. Ele pergunta a Cristo e ele ouve de Cristo, de verdade. Ele entrega as suas necessidades, os seus sonhos nas mãos de Cristo, de verdade. Então, ele está dizendo, eu estou bem, estou estável, estou considerando um privilégio a vida que eu vivo, primeiro porque eu creio em Cristo, mas ele diz, também de sofrer por Ele. Paulo sofria muito por Cristo. Talvez você diga, ele é uma pessoa que gosta de sofrer? Não. Ele é uma pessoa que gosta de ter problema? Não. Ele é uma pessoa masoquista, uma pessoa que se odeia, que quer se ferir, é problema de autoestima? Não. Quando você vê a vida do apóstolo Paulo, ele não se sacrifica porque ele quer sofrer. Ele se sacrifica porque ele entende o seu propósito. E o propósito dele de levar o evangelho a todos os lugares, percorrendo cidades, percorrendo nações, muitas vezes sendo perseguido, muitas vezes sendo preso, mas ele estava consciente, era um privilégio para ele cumprir o seu propósito, ainda que envolvendo sofrimento. Não é que ele procurava o sofrimento, é que ele não fugia do sofrimento. Não é que ele queria o sofrimento, mas ele sabia que o cumprimento do seu propósito tinha que acontecer, independente do sofrimento. Então, a estabilidade emocional, a estabilidade interior de Paulo tem a ver com a sua fé em Cristo e com o cumprimento do seu propósito para Cristo. Talvez você diga,
Ah, eu estou muito abatido, eu estou sofrendo. E eu pergunto, por quê? Ah, por falta de dinheiro. O seu problema não é por um propósito que envolveu o dinheiro. O seu problema é o dinheiro. Ah, por causa da minha saúde. O seu problema não é porque você quer cumprir o propósito e a saúde está atrapalhando. O seu problema é só a saúde. Então a gente diminui a importância daquilo que é mais importante, que é a gente crer em Cristo e entender qual é a expectativa dele sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse assim: eu em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Isso está lá em Salmo 20, 24. O que ele está dizendo? Olha, eu posso não ter tudo que eu gostaria, mas uma coisa eu tenho o cumprimento da promessa de Cristo na minha vida. Eu posso não ter tudo que eu almejo, mas uma coisa que eu almejo, e a mais importante para mim, essa está acontecendo. Eu estou cumprindo a minha missão. Talvez você esteja muito destruído emocionalmente por conta do que você não conseguiu, por conta do que você não comprou, por conta de um problema que você está enfrentando. E você não olha o propósito de Deus na sua vida, o que Deus espera de você, e aí você não entende o quanto é satisfatório fazer algo para Deus e cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. E por isso que os problemas que você tem te abatem tanto, porque você não tem uma contrapartida. Qual é a contrapartida? O sentimento de estar no centro da vontade de Deus, no centro do querer de Deus, no centro dos objetivos de Deus. Eu tenho enfrentado na minha vida muitas lutas. Há momentos que eu enfrento coisas que eu não gostaria. Mas aí vem alguém e me fala assim: olha, eu conheci Jesus através da sua vida. Foi tão importante para mim. Olha, minha família estava destruída, mas um dia você estava pregando e aquela mensagem mudou a nossa família. E mesmo que eu esteja enfrentando tantas lutas, a alegria do cumprimento do meu propósito é tão grande que as minhas lutas se tornam pequenas. Às vezes o teu problema é que você não se envolveu no que tem que se envolver. Você não se dedicou ao que tem que se dedicar. Você não priorizou o que Deus espera de você. E aí as dificuldades da vida se avolumam. Ah, fulano parou de falar comigo. Ah, perdi um dinheiro ali numa aplicação. Ah, minha empresa não está indo bem. Tudo isso tem a sua importância. Mas quando a gente está nas mãos de Deus, fazendo o que Deus espera de nós, o prazer, a presença de Deus é tão grande que as outras coisas não tiram de nós uma coisa fundamental: a esperança de que a gente vai dar a volta por cima e vai cumprir a nossa missão. Que o Senhor te abençoe e que você tenha alegria pelo privilégio de crer em Cristo e de cumprir o propósito para Cristo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.